que acontece? O titular chegou hoje, bateu na porta da empresa e falou, olha, quero saber como é que vocês estão tratando meus dados. E aí o dono da empresa recebeu, vamos lá, não chegou no dono da empresa, o gerente ou o supervisor da área pegou aquilo e falou assim, manda pro TI. Né? Falou em dados, manda pro TI. O TI que vai conseguir, Renato, em 15 dias, como a lei determina, levantar quais são os dados? Não consegue. Por isso que uma ferramenta, ela tem o inventário de dados. Inventário de dados, o que é? Como é que esse dado transita dentro da empresa? Como que a gente coleta, por onde, quais são os sistemas ou bancos de dados que eles armazenam e como que esses dados são excluídos se for depois que atingir a finalidade que a gente pensou. Então, isso é o pilar. É o básico. É o básico. Saber exatamente para onde que essas informações que nós coletamos, essas informações pessoais que a empresa coleta, para onde que ele transita dentro da empresa. Tá? A partir daí, a empresa consegue ter a resposta do titular de forma muito mais rápida, porque eu sei que o dado do Renato Santa Rita, por exemplo, passou no banco Oracle, ele tem no sistema XYZ e a gente utilizou para fins de marketing. Então, essa ferramenta... Está respondido. Está aqui. Não precisa nada. Eu tenho essas informações. Ou seja, mas você precisa saber onde estão essas informações. Precisa saber onde estão essas informações. Porque mais cedo ou mais tarde, uma empresa vai receber um pedido titular. E se não estiver preparada para receber esse pedido titular, se não souber, se não se organizar internamente para receber o pedido titular, ela vai se enrolar. Ela vai se enrolar na resposta, sendo bastante franco. E porque não dá tempo de responder um pedido titular começar a se movimentar a partir do momento do recebimento desse pedido. E nem mesmo o DPO, o encarregado de dados, vai ter esse tempo hábil para poder avaliar todo o sistema. Vamos lá, você falou de um banco de dados Oracle, ou sei lá, o sistema XYZ de gestão, que hoje todo mundo utiliza, né? Sim. Como é que você vai localizar aquilo, mapear, né? Enfim, vai ter que botar uma planilha. Você não tem um sistema? Sim. Você vai ter que chamar lá numa planilhinha, colocar todas as questões que a legislação exige, base legal, né? Os fundamentos, tudo isso direitinho. E aí, você vai ter tempo em 15 dias? Não vai ter. Não, é muito difícil, porque são muitas informações que precisam ser coletadas a partir do momento do recebimento desses pedidos de titulares, e várias informações precisam ser prestadas para o titular. Imagina você... Desculpa. Nada, fica à vontade. Agora foi você que me interrompeu. Gostei. Ele interrompeu a interrupção. Isso foi boa. E aí, as empresas precisam ter a tranquilidade para trabalhar de forma correta. Porque, por exemplo, imagina nessa situação hipotética de recebimento de um direito titular, a empresa correu nesses 15 dias aí, 5, 15 dias, correu e jogou qualquer resposta pro titular. Estamos tratando aí só seu nome e seu CPF. Seu nome e seu CPF, como que você me ligou? Você tem meu telefone também. Então, como que você, como cliente ou potencial cliente, vai olhar para essa empresa? Vai olhar para a empresa e fala assim, essa empresa não é séria. Não tá trabalhando corretamente as informações, ela não está prestando devidamente as informações. Hoje em dia, a questão reputacional de uma empresa é muito relevante. Ela é um valor intangível que a gente não consegue muitas vezes mensurar. Lógico que existem formas de mensurar. Sim, mas a gente não consegue não consegue mostrar aqui nesse estalar de dedos. Mas se você tem ainda mais em tempos de rede social, imagina um influenciador digital que recebe diversas ligações desse nosso exemplo. Vamos voltar para o nosso exemplo. A gente pode botar inúmeros outros exemplos. Ela recebe diversas ligações daqueles chamados lá que irritam, né? E aí ela não consegue resolver seu problema e coloca para uma audiência que ela tem lá de 40 milhões de pessoas.
Cara, você falou um negócio muito, muito interessante, porque eu estava numa palestra de marketing e tomara que eu não esteja cometendo uma gafe, mas acredito que foi o Edu Simon, Tá. que é um dos donos da AG Brasil, hoje, vamos falar que, se não a maior, uma das maiores agências de propaganda do Brasil. E ele falava isso, que hoje vender para a geração Z, e essa geração é que está consumindo, Sim. né? A geração que mais está consumindo é a geração Z, é difícil, porque é uma geração que monitora o que ela quer. Sim. Tá? O cara quer comer carne, mas quer comer carne com selo tal. Ele quer saber da onde aquele gado veio. É isso. Tá? Não adianta você comer qualquer carne. É um exemplo que eu estou dando aqui até banal, né? Um exemplo fraco. Mas você vê como hoje a gente monitora, você consegue monitorar da onde está vindo, para onde vai, e a importância. Ou seja, olha, eu não vou comprar um carro. Isso aconteceu com a Volkswagen nos Estados Unidos, acho que há uns 10 anos atrás. Posso estar até enganado com o tempo, mas que um diretor assumiu que tinha forjado os testes, eles estavam emitindo mais poluentes do que deveriam. Esse cara foi demitido. Terrível. E a venda da Volkswagen despencou nos Estados Unidos. Porque o consumidor não queria comprar um carro, né, que estava poluindo muito, ou enfim, que no mínimo a fabricante forjou o resultado dos testes. Então a gente vê hoje como isso é importante. Sim. Né? Você saber que a empresa está adequada. Olha, eu estou comprando o produto, estou comprando o copo do Renato, vou voltar ao nosso exemplo, porque o copo do Renato está adequado. Tá? Passou nos testes, tá certificado. Enfim, é um copo que eu posso comprar com tranquilidade. Perfeito. Esse é o perfil, né, Renato? Perfeito. Sem dúvida. Hoje a concorrência está gigantesca. Então, quantas pessoas vendem copo hoje em dia? Milhares. Milhares de empresas vendem copos hoje em dia. Entre buscar na internet uma empresa que vende o copo, preço parecido, ou até mesmo, por exemplo, o meu um pouco mais caro, por exemplo. E aí entra no meu site, entra no site de uma outra empresa. Ela consegue ver todas as informações, tudo que ela quer, tá bonito ali, transparente, a informação, ou entra em contato, recebe o contato certinho, tá sendo informado. Eu vou comprar de novo. Eu vou comprar diversas vezes com essa empresa, porque essa empresa me passou segurança. Ela está ela tá adequada nos processos, nos procedimentos relacionados a uma lei que é relativamente nova. Se ela está adequada numa lei que é relativamente nova, eu tenho certeza que ela respeita meus direitos em outras leis mais antigas. E não é só questão de preço, né? Nós estamos falando às vezes de não. qualidade. Às vezes o consumidor quer pagar mais. Quer pagar mais. Paga mais. Paga mais. Ele tem potencial de pagar mais para uma empresa que ela confia. Esse é o valor da marca. É isso aí. O valor da marca, ela tem vários pontos ao redor da marca que são importantes, são valores de fato que a marca precisa preservar, precisa zelar e divulgar. Fala assim, olha só, eu respeito os consumidores. O consumidor que chegar aqui e me mostrar aqui que eu fiz alguma coisa errada, eu vou corrigir. Eu não vou responder, não, tá bom. A ideia de uma marca que expressa um valor de confiança para um titular é demonstrar para ele conformidade em todos os processos, todos os passos. Você falou um negócio agora que eu vou entrar no campo do Lucas. Porque Renato, Safety não é só LGPD, não. Perfeito. Safety é compliance. Sim. Né? E compliance é conformidade. Aliás, LGPD e compliance estão bem ligados, então. Sim. A governança, né? A gente trata como ESG, que é a sigla que todo mundo hoje busca, né? Todas as empresas sérias estão buscando, né, ter o selo ESG, social, de ecologia e governança. Entra na parte do compliance e governança, né? Eu entendo que a LGPD é um dos pilares da governança. Por quê? Ela vai cuidar de processos, ela vai corrigir processos. Muitas das vezes, com a correção desses processos, você vai economizar, por incrível que pareça. Eu já peguei clientes que economizaram porque viram que os seus processos passavam por etapas que eram desnecessárias. Então, eles passaram a partir do inventário de dados, identificar que existia etapas caras que tinham custo ali adicional
que poderiam ser modificadas, aceleradas. Ou seja, você quer dizer que, de acordo com a LGPD, fazendo um tratamento de dados adequados, a empresa pode ter uma economia dentro dos seus processos. Com certeza, com certeza. A empresa que consegue mapear corretamente seus processos internos, ela consegue identificar quais são os gaps, quais são os buracos, para que e correções para serem feitas desses processos. É possível, sim, ter essa redução de custo a empresa que conseguir fazer um projeto de adequação. Porque ela consegue fazer o mapeamento dos dados, otimiza os processos, tira o que é desnecessário, só deixa o que é essencial, consequentemente vai gerar mais lucro para ela. Eu vou dar um exemplo assim muito simples, tá? Um exemplo muito simples de economia. Por exemplo, é a volumetria dos dados que você coleta. Isso os dados que você coleta vão precisar ser armazenados em um banco de dados ou um servidor, enfim. Esse espaço físico que os dados são armazenados custa dinheiro. Isso manter essas informações custa Sim. dinheiro. Então, se eu deixo de coletar 100 informações para vender 100 informações pessoais, dados pessoais ou outros tipos de informações que sejam também armazenadas. Então, se eu deixo de coletar 100 informações aqui para vender o meu copo e coleto apenas 3, isso durante 20 anos, imagina a quantidade de espaço desse servidor, desse banco de dados que eu vou deixar de pagar para a empresa que, seja uma cloud, uma nuvem, por exemplo, eu vou deixar de gastar com esse armazenamento. Então, é um exemplo. Mas é engraçado você falar esse exemplo, né? Até para as pessoas da geração anterior à nossa, que tem uma certa dificuldade de entender, pô, nuvem, né? Esses termos técnicos. Eu costumo explicar que é o seguinte: você tem que guardar. Se você guardasse papel, você tinha que alugar um galpão. Sem dúvida. Né? E aí esse papel, num termo até, vamos lá, numa clínica médica, né? Você precisa guardar por 20 anos, você tem que alugar esse galpão por 20 anos. Exatamente. Tá? E você vai acumulando. Perfeito. Você vai acumulando. De repente esse galpão já não cabe mais. Você tem que alugar um segundo galpão para guardar papel em 20 anos. Perfeito. Né? Hoje o servidor que você falou na nuvem nada mais é do que um galpão virtual. É isso. Né? É isso. E quanto menos espaço você usar desse galpão, melhor e mais econômico fica ou seja, menor fica seu custo. Perfeito. Não é verdade? É aquela gavetinha de alumínio de antigamente. Exatamente, a gavetinha de puxava alumínio. e botava lá todas as pastinhas lá penduradas. E hoje as pastinhas são virtuais. São dentro de um computador, um HD. Ou a famosa nuvem. Ou a famosa nuvem que está sendo muito, muito utilizada por causa da segurança. Isso aí. E uma questão bastante interessante, puxando o que o Daniel falou, qual a ligação entre o LGPD e o Compliance? Vem muito também do treinamento, né? É importante as empresas, além de ter o DPO, treinar todas as pessoas, os seus funcionários, colaboradores, em relação ao que é a LGPD. Renato, fala um pouco sobre essa questão de treinamentos em relação à LGPD. Perfeito. Excelente esse ponto, porque o compliance, a conformidade, mudança de comportamento em uma empresa só funciona se os colaboradores e a própria empresa, a alta gestão da empresa, elas forem treinadas para essa mudança. Perfeito. Então, é como se fosse ensinar meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Ensinar meus filhos, eles já nasceram aprendendo? Não nasceram aprendendo. Então, a legislação ou os processos novos, elas precisam de treinamento. E todos os colaboradores internos, eles precisam ser treinados constantemente para que erros sejam reduzidos. Erros de apertar um link de um e-mail que é um phishing, por exemplo, seja evitado, seja proibido, né, dentro de uma empresa. É até uma questão interessante, porque como você falou, a gente conversou no início da nossa conversa, o vazamento de dados muitas vezes ocorre pelo próprio colaborador que está ali do seu lado. Ele disponibiliza uma informação que não deveria, e ele muitas vezes não dá importância aos seus próprios dados, e por isso que é importante o treinamento da LGPD, certo? Sem dúvida. Tem estudos assim, que mostram que a principal porta de entrada, lógico que tem outras, a principal porta de entrada, infelizmente, é
o colaborador que se descuida por algum momento de alguma situação. Ou seja, aperta um link de um e-mail indevido, ou no WhatsApp, ou coloca um papel em cima, Certo. sem qualquer tipo de E lembrando, né, proteção. que dado não é só virtual, né? Dado Não, é físico também. Físico e virtual. A gente mapeia dado físico Total. também. Tem Exatamente. que fazer isso também. É isso aí. Eu te interrompi de novo, né, Renato? Por favor. Mais uma vez eu não deixei você É uma concluir. conversa. Vai, Não vai. tem... Bom, pessoal, com essa interrupção ali, eu vou me despedir de vocês agora. Esse é só o primeiro de uma série de podcasts. Fiquem atentos, viu, com a Safetyfy. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, foi um prazer.